E para quem não estava sabendo, Renato Gaúcho não é nenhum mágico. Apesar dele ter falado que nenhum mágico resolveria o problema do Vasco e alguém acreditou que Renato Gaúcho resolveria, não, Renato Gaúcho não resolveu, Renato Gaúcho não vai resolver o problema do Vasco. O problema do Vasco não é só a parte da diretoria, o problema do Vasco é elenco, tá? Há muito tempo atrás, alguns técnicos resolveram, devido ao futebol moderno, lotar o Vasco de volante. Teve temporada que o Vasco não tinha um meia de criação. E o Renato Gaúcho hoje tem um problema com a defesa, porque a gente não tem uma zaga boa. A gente tem aí Saldívia com 1,70 m, o zagueiro um dos mais baixos da história, mas que diz que tem muito boa vontade e vai compensar isso. Mas de boa vontade o inferno tá cheio e o Vasco tá caindo na tabela. Pessoal, eu falei que não ia ficar dando tanta opinião, faria mais análise técnica, mas tá difícil. O Vasco não tá proporcionando uma saúde mental. Desculpa, para o torcedor vascaíno. Na rodada do final de semana, o Vasco resolveu ceder o empate para o Remo e com isso o Vasco mais uma vez revive mais um morto. Claro que um ponto não faz diferença, não tira ninguém da zona de rebaixamento, o Remo não teve grande evolução, mas o Remo pôde aí se beneficiar de um ponto contra o time do Vasco da Gama. E aí as pessoas, durante a coletiva, o bom de ter esse vídeo aí depois do jogo, depois de um tempo, é que a gente pode ver a coletiva de imprensa, alguns criadores de conteúdo, alguns massacraram o Renato Gaúcho, a torcida está revoltada com o Renato Gaúcho. Cara, ele é ser humano, ele não vai... Se você é um pedreiro, e aí vamos voltar lá, a galera que é do Rio, o Palace lá, que o Sérgio Naia mandou construir com areia da praia, que tinha cloreto de sódio, e aí com isso oxidou a estrutura de ferro, e aí tem gente correndo atrás até hoje. É isso, não dar material de qualidade para um profissional trabalhar, e é isso que acontece com qualquer técnico que o Vasco tenha. Vai chegar técnico, vai sair técnico e não vai resolver. O Vasco gastou muito dinheiro, gastou mal nessa temporada, vamos falar... não é perseguir um jogador, mas o Spinelli, eu não sei o que ele faz, o Brenner também não sei, o Rojas veste a camisa 10, mas na cara do gol conseguiu aí fazer uma grande cagada. O Thiago Mendes se revoltou com a situação, tá sofrendo, coitado. O Vasco só tem 2 jogadores, é o Thiago Mendes e o Andrés Gomes, que aí fiquei sabendo no final de semana que também é Inestrosa, mas não usam Inestrosa, né? De repente, para não parecer que ele é parente do Inestrosa do Marino, que não tá rendendo nada. E o Vasco tá dando essa alegria para os adversários. A equipe do Mirassol tem uma vitória e foi contra quem? Vasco da Gama. O Botafogo estava na 15ª posição, hoje está em 11º, graças a uma alavancagem aí contra quem? Vasco da Gama. O Remo, eu não sei o que vai ser o Remo até o final do campeonato, mas o Remo viu a fragilidade do Vasco a partir de 30 minutos. É condição física? Não é condição física. Deu 30 minutos de cada tempo, apagão. A equipe não consegue fazer mais nada e aí é refém da infelicidade técnica ou não dos adversários, né? Porque realmente é que nem o Renato Gaúcho falou, o Vasco toma gol mais por suas falhas do que por mérito da equipe adversária. Então, se a equipe tiver o mínimo de mérito, ela vai fazer gol, tá? Nós temos aí a camisa 10, que eu falei, é um crime esse cara usar a camisa 10. Bismarck, Dinamite o Eterno usou essa camisa. Nenê, Coutinho eu não vou falar não, porque Coutinho, pelo amor de Deus, ele não é 10 nem da pelada da rua, da local de origem de onde ele veio, nem sei de onde ele veio aí, mas algum lugar aí, ele não, aqui na rua ele não consegue pegar 10. Edmundo, vários e vários ídolos. E aí, inclusive eu sou vascaíno por causa do Edmundo, campeonato de 97, vai ter vídeo sobre isso, mas Rojas usar 10, o cara tá na cara do gol e não consegue fazer o gol. O Thiago Mendes surtou, chutou a bola lá, o pobre do Gandula teve que voltar lá para repor a bola na posição. E aí o melhor jogador, que é o Andrés Gomes, melhorou, e aí depois a gente vai lá voltar na parte do esquema tático, foi um cara que quando flutuou, apareceu bem. O Renato Gaúcho falou que deu a liberdade para os jogadores flutuarem, mas eles, enfim, não estão... Foi o Andrés Gomes que fez algumas jogadas, foi
agraciado com gol, deu certo. E aí a gente achou que 1-0 o Vasco vai reagir, em 30 minutos vai conseguir fazer o segundo gol. E o Renato coloca na conta do Andrés Gomes, que ele tomou decisões erradas, ele poderia ter matado a partida em outras oportunidades. E o Rojas, que está com a bendita da camisa 10 e não resolve nada. Devolve esse cara e pede uma indenização por danos morais, por esse infeliz vestir a camisa 10. E aí, Brenner também, que não sei que veio, não sei porque está no elenco do Vasco. Diniz inventou, pediu muitos nomes, e é aquela história de jogador em outros clubes funciona, chega no Vasco não funciona. E no vídeo anterior eu fiz uma comparação do que foi o Vasco na Sul-Americana e o Vasco no que tem jogado, né? E aí a gente viu essa variação tática aqui, que foi o Vasco jogar no 4-5-1, né? Tendo aí o PH voltou. Não, o Puma estava suspenso. O PH está apresentando um futebol que não sei. O Cuiabano já está começando a cair o padrão. O jogador chega, se apresenta bem e começa a cair o padrão. Apoia muito, não defende nada. A gente tem o Saldívia perdido, não sabe o que está fazendo na zaga, e o Robert Renan, ele depende de um bom zagueiro para jogar com ele. Volta Carlos Cuesta, pelo amor de Deus. Renato, se alguém fizer esse vídeo chegar até você, faz esse favor aí. A gente tem 2 volantes, Cauã Barros, que eu não sei o que ele está fazendo no time titular, não sei mesmo. O garoto tem potencial, mas ele precisa pegar um pouco de banco, porque eu não sei se subiu a cabeça, ele está achando que ele é insubstituível. Mas o gol contra o Botafogo lá, eu falei, ele desloca o corpo, ele está na frente do Léo Jardim, está mal posicionado, foge da bola. Que volante que foge da bola? É o nosso primeiro volante aí, o cão de caça que a gente tem. O Tietê e o Thiago Mendes não. O Thiago Mendes, ele está recuperando um bom futebol, ele está dando sangue, é isso que a gente precisa, de jogadores que sejam ali proativos, né? Pelo menos tenham boa vontade, né? Mas o Tietê, ele foi um jogador que eu defendi muito quando ele foi contratado, e ele não é nem primeiro volante, nem jogador de construção, ele também não está sabendo o que ele tá para fazer. Então, se ele não sabe se ele constrói jogada, se ele destrói a jogada do adversário, então que pelo menos ele chute de longe, que tenha bons passes. A gente peca, de novo, Rojas com a camisa 10 não funciona, o pobre do Andrés Gomes está flutuando, e o David está ali esperando que um passe chegue, e a gente depende muito de um jogador que jogue centralizado, e o Nuno nessa partida nem entrou, né? Então, galera, é uma análise muito rápida aí, e inclusive com muita indignação. Curte, compartilha, se inscreve no canal, já que você se deu o trabalho de assistir o vídeo, tá? É isso aí, até uma próxima.